Olá, estamos de volta aqui no canal Fração Ideal e o vídeo de hoje vai falar para vocês sobre inspeção predial e manutenção predial. Duas situações que vocês precisam ter muito conhecimento e estar muito atentos para não se prejudicar, principalmente com relação às garantias da construção do seu empreendimento, ok? Você já deve ter ouvido muita gente falar que depois que entrega o empreendimento, durante 5 anos a construtora é responsável por tudo, etc. Não é bem assim. Vamos lá, vamos entender o que é a inspeção e o que é a manutenção, para depois a gente entrar nesse debate, tá bom? Vamos lá, inspeção predial. A inspeção predial, muita gente acha que, com todo respeito, é só pedir para o zelador ir lá verificar se está tudo ok no prédio. Mas não é bem assim. Esse tipo de inspeção que o zelador faz é uma inspeção um pouco mais supérflua, mais superficial. É para ver se tem um vazamento aqui e ali, se tem uma escada lascada, um corrimão solto ou descascando. Mais para fins de conservação da área comum, do patrimônio do condomínio. Tá? A inspeção predial que a gente está falando aqui, eu vou usar minha colinha, é a que entrou em vigor em maio de 2020 pela norma ABNT NBR 16747. E essa norma é importante, principalmente porque ela detalha todos os itens e a forma que deve ser feito um relatório de inspeção predial. E o que esse relatório faz? Né? Falei e não disse. Esse relatório de inspeção predial, ele vai fazer uma avaliação completa do empreendimento. Desde a composição do solo, se está tendo afundamento, se não está, se está tendo infiltração ou não, o para-raio, a escada, a inclinação, rampa de acessibilidade, tudo, absolutamente tudo. Vai verificar todos os itens, conforme a NBR determina, na parte hidráulica, elétrica, estrutural e conservação, manutenção periódica, tudo. Ele vai fazer um check-up, assim como a gente faz no médico, a inspeção predial vai fazer no seu condomínio. E com esse check-up você vai conseguir diagnosticar aonde, inclusive, você vai precisar dar maior atenção ou menor atenção, porque está perdendo a garantia e etc. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Aí temos a manutenção. Manutenção, que eu digo, é a manutenção periódica, obrigatória, aquela que serve para conservar o condomínio. Essa daí, sim, como eu falei no começo, o zelador pode ir observando uma coisa ou outra e, através dessas observações, ele vai reportando ao síndico, administrador, enfim, o que ele encontrou e o que precisa ser feito. E aí vão se fazendo aí as manutenções necessárias. Algumas delas, é importante deixar bem claro, não podem deixar de ser feitas. Por exemplo, limpeza de caixa d'água, verificação de para-raio, a renovação de AVCB, a verificação das calhas de telhado, rufos, sistema de impermeabilização, sistema de comunicação, interfone, conduíte, enfim, né, gás, elétrico, geral. Essas manutenções, vocês têm que estar sempre programando elas. Algumas são são mensais, outras são semestrais, outras anuais, enfim. Cada uma tem o seu motivo. Por exemplo, limpeza de caixa d'água a cada 6 meses tem que ser feita. Né? O teste das mangueiras anual, a renovação do AVCB, enfim. Cada um dos itens que são voltados mais à conservação do seu empreendimento, do seu condomínio, eles têm uma periodicidade. Aí você fala, tá, mas se eu não fizer e dá algum problema? Pode dar. O que acontece? Se você compra um carro, vou dar um exemplo. Você compra um carro na concessionária, saiu com ele, tá bonito. E lá tá dizendo que você vai ter que fazer uma revisão com eles, na concessionária, com 1 ano ou 10 mil quilômetros rodados. E se passa esses prazos, ou 10 mil, ou 1 ano, e você não faz a revisão com ele, você pode fazer com o seu Zé, que é o mecânico da família, há 50 gerações. Ele é quase um imortal, né? Ele vai fazer a revisão, vai fazer muito bem feito, vai cobrar um preço camarada, porque ele é amigo da família, vai ainda tomar um cafezinho na sua casa para te entregar o carro. Só que se der algum problema e você levar na concessionária, você perdeu a garantia. Com o empreendimento é a mesma coisa. As garantias durante o prazo, e todas elas estão sempre lá no manual do síndico, as garantias de cada item, impermeabilização, para-raio, fachada, muros, esgoto, encanamento, gás, enfim, todas as garantias, elas têm que ser acionadas junto com a construtora. Então, você
verificou o item, acionou a construtora. Abre um chamado, enfim, cada construtora trabalha num procedimento, abriu o chamado, a construtora vem. Agora é que vem a situação, começa a ficar apimentada na relação. Às vezes você chama a construtora vem, olha o problema e fala que a responsabilidade é dela, seja por ter tido mau uso, seja por ter sido feita a manutenção por outra pessoa, intervenção de terceiros, como eles chamam, enfim, ou por já estar fora do prazo. Isso é muito comum, né? Por exemplo, no caso da impermeabilização de fachada. A lavagem e pintura de fachada é algo que traz custo, né? E como todo bom condomínio, acaba fugindo do custo. Só que às vezes essa fuga desse custo de lavagem e pintura da fachada pode causar um prejuízo muito maior. Você começa a ter muita reclamação de impermeabilização, e aí você fala assim, ah, não, isso é culpa da construtora, eu vou acionar a construtora. E aí quando você notifica, a construtora pergunta, cadê o plano de manutenção? Putz, não tem o plano de manutenção. Mas quando foi feita a última vez a lavagem? Não foi feita a lavagem da fachada. Ah, então tudo bem, então eu não vou fazer manutenção porque você perdeu a garantia. É basicamente essa a resposta que você vai receber. E aí você vai indignado, ou seja, síndico, conselheiro, fica indignado, fica bravo, muito bravo, com toda razão, e vai falar assim, eu vou pegar o doutor, e o doutor vai processar a construtora. Tá bom, aí o doutor vai processar a construtora. Agora entra aqui para vocês uma situação que eu já vivenciei. Quando você entra com uma ação nesse sentido, por exemplo, a infiltração que está tendo, sem o condomínio ter feito nenhum tipo de manutenção preventiva, o que vai acontecer? Você corre o risco de um perito avaliar o seu processo e dizer para o juiz que o condomínio não fez nenhuma manutenção preventiva. Então, não tem como impor à construtora a culpa pela infiltração. E aí você vai tomar uma improcedência na ação, ou seja, você vai perder o processo e ainda vai ter que pagar o honorário do advogado da construtora. Então, o barato aí vai sair bem mais caro do que você imaginava, né? Porque o doutor, para entrar com a ação, vai custar, o laudo do perito vai custar, tudo isso vai custar, sai muito caro. Agora, a gente fica, assim, a judiciária é uma caixinha de surpresa, todo mundo fala. E por quê? Porque o magistrado, o juiz, ele pode se convencer da maneira que ele bem entender. Ele pode ver uma prova nos autos com um olho diferente do meu ou do seu e se convencer que aquele direito não existe, ou se convencer de que ele existe. E aí é que tá. O perito é quem vai dizer para o juiz o que aconteceu naquele empreendimento. Ele é quem vai lá verificar todos os pontos e falar, excelência, senhor juiz, não foi feita nenhuma manutenção. Como é que esse condomínio agora acusa a construtora de ter feito uma obra, ter entregado um prédio sem condições, com problemas construtivos, vícios construtivos? A gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Não dá para falar isso, né? Então, aí o juiz vai abraçar essa ideia e vai julgar improcedente. Mas, em alguns casos, a gente pode ver, como aconteceu comigo também, o perito verificar que não havia nenhum tipo de manutenção preventiva na fachada, mas, pelo grau de problemas que foram encontrados, ele entende que a realização de qualquer tipo de manutenção na fachada não teria evitado os problemas que o condomínio suportava, exatamente porque tratava-se de um vício construtivo. E que, como é construtivo, ou seja, de quando nasceu o condomínio, não dava para depois, com uma simples lavagem ou pintura da fachada, desfazer aquele problema. Então é muito, mas muito importante mesmo. O tema inspeção predial e manutenção predial, ele é de extrema importância. Lembrando, a inspeção predial você precisa sempre fazer com uma empresa habilitada, porque essa empresa tem conhecimento técnico específico, que é o que você precisa para identificar todas as possíveis falhas e se elas são de ordem construtiva ou de falha de manutenção. Porque depois que você entrar com uma ação, não dá para voltar atrás. Então, temos que acalmar os ânimos, contratar um profissional e pedir para que faça a inspeção. E antes de chegar nesse ponto,
O ideal é que toda a manutenção preventiva, geralmente o síndico, o primeiro síndico, ele recebe o manual do síndico. E lá consta um plano de manutenção constante. E com todos os itens que devem ser verificados, manutenidos durante o curso das garantias construtivas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falamos um pouco aqui sobre a manutenção e a inspeção predial como forma de prevenção aos riscos e aos problemas do seu condomínio. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você procure aqui em algum canto da sua tela o joinha, curta o nosso vídeo, compartilhe com quem você sabe que precisa e se inscreve no canal para toda vez você receber um aviso do YouTube de que tem vídeo novo no canal. Tá bom? Até a próxima!